bem? Eu sou a Flávia Vilela, eu tô aqui contigo e com a Érica da Uplink. Tudo bem, gente? Joia, tudo. E aí, vocês são participantes do Doce Labs aqui de Governador Valadares. Estamos aqui na Escola Estadual Carlos Luz, um apoio da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação da Prefeitura de Governador Valadares. Muito bom vocês estarem aqui. Conta pra gente quem são vocês, como vocês vieram parar no programa, como que foi aí esses 90 dias de pré-aceleração. Bom, eu sou o Diogo, engenheiro, professor universitário, atuo na área hoje tanto na parte acadêmica quanto na engenharia, na área de automação, eletrônica, etc. Participo de alguns grupos aqui na cidade relacionados à inovação e tive ciência do programa através de um grupo desse. Ah, que legal. Foi Instagram, depois comecei a ver muita movimentação no Instagram. Uhum. Aí eu falei, poxa, que ideia legal. A gente nunca tinha visto isso aqui em Valadares, né? Pelo menos nesse nível. É a primeira vez que eu vejo. E me chamou bem a atenção. Na hora eu mostrei pra Érica e ela também adorou. Aí, quem me indicou foi a Simone, que estava ontem com a gente na pré-banca. Que massa. Foi uma pessoa que divulgou na rede. Eu chamei ela na hora. A gente esteve lá no Unipac para divulgar pessoalmente. Aí eu chamei ela e falei, nossa, mano, legal isso aí, acho que eu vou participar. Ela, não, participa mesmo, deu aquela força. E a gente já tinha uma ideia na cabeça já. Ah, então vocês começaram com uma ideia. A Uplink é uma ideia. Não existia antes do programa. Não. Na verdade, a então ideia... isso aqui não existia? Não. Que legal, existia, muito bom. Existia uma ideia de muito tempo atrás, isso. Mas tava faltando esse start, sabe? Eu olhei para o programa e vi que ele era uma oportunidade de... Vamos começar, né? É agora. Ah, que massa. Impulsionou. Foi justamente para isso. Porque aquelas coisas que ficam, às vezes, no papel e você não tira do papel, então o programa foi uma maneira também de cobrar da gente, né? Ó, vamos fazer. E o agente com a Érica. Érica, quem é você? Conte pra gente. Ele é engenheiro e você? Engenheira também. Ah, um casal de engenheiros. Sim. Sempre tivemos vontade de empreender. Sempre foi o nosso sonho. E através do projeto, igual ele falou, já a hora é essa, vamos lá. Vocês já discutiam essa possibilidade? Sim. Já tinha mais tempo? Sim. E de onde surgiu, assim? Então, onde vocês viram essa necessidade, essa dor de mercado? Na verdade, a Uplink, ela nasceu em meados de 2018. Eu fui procurado por uma pessoa que veio a ser meu sócio, de Belo Horizonte, inclusive, de onde você é, com uma ideia para a gente trabalhar na questão de Smart Cities, cidades inteligentes, especificamente voltado para iluminação pública. E aí surgiu a ideia da gente implementar telemetria em iluminação pública, né? Ou seja, verificar se uma lâmpada está acesa, se ela não está queimada, consumo de energia, poder ligar, desligar ela, controlar, etc. E entramos nessa ideia. E durante o decorrer, nós vimos que esse potencial essa tecnologia, ela tinha um potencial para ir além. Além de simplesmente fazer medições em iluminação pública, ela poderia ser expandida para vários setores, várias vertentes, várias necessidades. Só que isso ficou em off porque nós iríamos primeiramente priorizar a questão da iluminação pública. Pois bem, não deu muito certo, nós desfizemos a sociedade, mas a ideia ainda permaneceu. E, após isso, eu como professor universitário, engenheiro, eu também pude observar, trabalhando em empresas, em visitas técnicas, que era uma tecnologia que poderia agregar para essas pessoas. Porque, se a gente analisar hoje, as empresas elas ainda têm um certo calcanhar de Aquiles no quesito tecnologia de chão de fábrica. Sim. É uma tecnologia, apesar de muito difundida, ela é um pouco restrita a empresas grandes. Muito grandes. É uma tecnologia... É uma tecnologia cara? Cara, uma tecnologia cara. Então, quando você vai numa empresa de médio porte, pequeno porte, você vê que eles têm a possibilidade de implementação dessas tecnologias, mas eles não conseguem arcar com o custo dessas tecnologias. Manter, sustentar isso. Exatamente. E aí surgiu a ideia. A gente então já tinha no passado a ideia de ampliar a telemetria para vários setores, e quando a gente observou que o baixo custo seria um diferencial, a ideia nasceu. Vocês começaram a desenhar o protótipo, por exemplo. Pensando, a gente precisa desenhar uma ideia, uma solução que consiga caber no bolso dos pequenos e que traga o mesmo valor do que uma ideia
com uma solução que já existe e que é usada hoje nas grandes indústrias. Né? Então, com foco muito na questão do desperdício, da sustentabilidade, da economia. Exatamente. A gente, de enxergar onde está a gente sabe diluindo o custo, né? Os gargalos, exatamente. Os ganhos que a automação trazem é algo que, assim, acho que todo mundo já conhece. Né? Aumento de produtividade, você consegue identificar problemas. Né? Ele traz o dado do chão de fábrica para você tomar ver uma análise, tomar uma decisão, receber um alerta de algum problema. Então, você consegue quantificar o seu parque fabril, o seu chão de fábrica ali e identificar oportunidades, identificar problemas. Então, ela auxilia na tomada de decisão. Sim. E aí, antes do programa, então, vocês tinham só uma conversa. Sim. Vocês só pensavam sobre qual seria a tecnologia, no caso, o aprimoramento do que você já tinha testado lá atrás, mas vocês não tinham conseguido desenvolver nada. Não. Até e aí, então, viu o programa, Simone indicou. Isso. O que despertou? Por que vocês pensaram que pelo programa vocês conseguiriam colocar em prática e ter esse protótipo aí já vendendo, né? Auxílio total, vendo de quem já ajudou muita gente, já, né? Vamos ajudar, vamos dar um norte, um sentido para nossa ideia, e foi isso que a gente quis fazer. E o que vocês acharam, assim, do período? De conteúdo, de ferramentas? Perfeito. A Sério, escala, passo a passo, cada semana você pensa num problema, no que tem que fazer. Foi incrível, assim, a forma como foi dividido. Que bom. Achei saber. muito fantástico. Traz aquela visão empreendedora que muitas vezes a gente enxerga em querer resolver o problema, mas que tem uma série de outras questões envolvendo. Marketing, por exemplo, que é muito importante. Outras variáveis, exatamente, né? Do trabalhar negócio. a marca. Vendas, né? No caso de vocês aí. Exatamente. Porque, assim, engenheiro como eu sou, eu enxergo tecnologia. Né? Mas quando a gente fala em empreender, a gente tem que ter uma visão macro da coisa. E eu acho que é isso que o EBT trouxe. A gente conseguir enxergar na visão macro e também essa dinâmica de startup que eu acho muito legal. Né? A coisa mais ágil. Às vezes você estava muito focado numa solução, mas não pensava como colocar isso em prática. Eu sinto que o que vocês estão trazendo tinha muito a ver com isso. Exatamente. E um outro ponto um outro objetivo nosso como programa é justamente o networking, a rede que eu acredito que o EBT proporciona e que a gente já fez nesses 3 meses. Um pouco que a gente já conversou com as pessoas, a gente já conseguiu. Já vai se conectando. Alinhando e conectando. Tem algumas ações por vir aí. Que legal. E me conta da solução. Então, entrou, começou a criar ele a jornada, passou por etapas. E o que é este objeto aqui? Explica para as pessoas, eu que sou leiga no assunto. Vamos lá. A nossa solução ela é uma solução completa, tanto o hardware quanto o software. O que é hardware e o que é software? Então, o hardware é o dispositivo, né, que vai estar lá no chão de fábrica, que vai estar coletando a informação de um sensor. Seria isso? Seria isso. Certo. E o software é onde nós vamos, a plataforma, onde nós vamos mostrar as informações, onde ele vai ver qual a temperatura do processo dele, qual o nível do tanque, se tem algum alerta. E ele conseguir fazer um filtro, tirar um relatório, coisas assim. Bom, então, o que diferencia, né, a nossa tecnologia das demais, das existentes? Como a gente já falou, os players que estão no mercado, eles são muito grandes e eles enxergam as pessoas do mesmo tamanho que eles. Então, eles pensam numa Vale do Rio Doce, por exemplo, pensam numa Fiat, empresas gigantes. Eles não olham para o pequeno, a solução deles não é feita para o pequeno. Porque o nível de complexidade das soluções para o pequeno acaba também sendo um pouco menor do que de uma grande indústria. Então, quando você pega uma solução pronta, já de mercado, ela traz um tanto de tecnologia embarcada nela que aquele você acaba não pequeno utilizando. não vai usar. Então, ele usa 10, 15% daquilo ali. E ele paga por esse custo. Exatamente. O que é a nossa ideia, então? Um hardware que ele pode, né, um equipamento que ele pode se customizar. Ou seja, ele é dividido em módulos e de acordo com a necessidade da pessoa, ele precisa do módulo que tem a função X e o módulo com a função Y. A gente vai lá e conecta eles e eles interagem entre si. Se ele crescer, ele pode ir adicionando outros módulos futuramente. Então, o hardware consegue acompanhar o crescimento, a evolução. Massa. Exatamente. Então, cada hardware tem uma funcionalidade pensada para um objetivo X. Por exemplo, se eu tenho uma necessidade de fazer medição de temperatura, por exemplo, eu vou ter
um módulo responsável por isso. Mas se eu tenho um outro processo onde eu não vou medir temperatura, mas eu vou, por exemplo, ligar e desligar bombas. Sim. Eu vou ter um outro módulo que vai ter essa funcionalidade. Entendi. De ligar e E de desligar. umidade, outro módulo. E Exatamente. Assim vai, Então a ideia é de que esse dispositivo ele seja capaz de se adequar à necessidade do cliente. E uma coisa que você trouxe para mim antes da gente começar, que não necessariamente a sua solução ela é só para a indústria, ela Exato. pode ser atendida em outros setores. Me falam, por exemplo, sei lá, do agro. Isso. Ou, não sei. É uma Dá um área exemplo aí pra gente entender. que está no nosso roadmap, né? Está no Radar, nosso radar. É a área do agro. Por exemplo, eu tenho uma agricultura e eu instalo sensores para medir umidade do solo, para conseguir otimizar a irrigação. Então eu instalo sensores no solo, conecto a minha plataforma, as informações desses sensores vão subir para a nuvem e o agricultor vai saber a hora Através correta. do sistema, Exatamente. do software, ele consegue Isso. acompanhar. E gerar alertas, né? Também. Isso. Ah, tá muito úmido, tá muito seco. Ah, E avisar sim. para ele. E Porque aí ele normalmente a irrigação já é automatizada, né? Sim, Então ele sim. pode fazer esse match. Isso. De uma E ele coisa. Isso é um também, exemplo, né? Do que pode ser feito, por exemplo. E ele também pode controlar o sistema de irrigação. Além de controle medir... de praga, por exemplo. Será que conseguiria ter algum tipo de sensor? Não sei. Acho que pra gente seria... pensar na questão do... Acho que já seria uma vertente... Um desafio nessa não, área. mas é só pra gente pensar Sim. em possibilidades que vocês podem testar depois, né? Mas o que você imaginar que cabe um sensor, cabe a nossa tecnologia. Tá, então o foco é identificar através do dispositivo, né, com a Exatamente. tecnologia do sensor para conectar com uma Exatamente. plataforma para você gerenciar ali. Massa. Isso. Muito bom. A ideia é essa. E não só na área do agro, mas, por exemplo, utilidades. Saneamento básico, por exemplo. Quero medir o nível de um tanque, de uma caixa d'água, que alimenta um bairro. Quero saber se uma bomba está funcionando, se uma válvula abriu ou fechou. Eu posso usar essa telemetria para isso. Então, quando a gente fala telemetria, o que é tele? É a distância. E metria é medir. Então, é um sistema que mede coisas à distância. Ah, sim. Então, onde você puder Com medir, precisão, onde tiver uma variável ali que pode ser medida, que tem um sensor, a gente pode instalar. E me fala do nome, Uplink. Por quê? Tem que ter uma história. Que surgiu agora também. Até então, como ele não tinha... Era uma ideia, já existia ou O foi agora no nome programa? já existia desde Ah, a existe. época da... Da conversa. Sim. Exatamente. Ah, sim, massa. E assim, tem duas verdades atrás desse nome. A primeira verdade é que uplink é um termo que ele é usado em telecomunicações para definir quando um dado sai do chão de fábrica e sobe para uma plataforma. Certo. Né? É muito semelhante ao upload. Né? Só que quando a gente fala de upload é quando você manda um dado maior, por exemplo, um vídeo, uma foto, uma planilha. O uplink é quando é um dado pequeno, uma leitura de um sensor. Geralmente utilizado em comunicações via satélite. No início disso aí foi via satélite. Esse é o termo técnico da coisa, né? Mas a gente gosta de trabalhar a palavra, né, o termo uplink, separando as duas palavras, que eu acho que se adequam bem ao que a gente quer ser. Se você separar, são as palavras up e link do inglês. Né? O link significa uma conexão, um link, né? Geralmente, quando a gente olha um ícone de um link, é aquela corrente, né? Sim, Aquele elo de corrente. E é isso que a gente quer ser para os nossos clientes, esse elo. Essa tecnologia, ela quer ser esse elo. Para fazer o quê? Para o up. Né? Que é o quê? Subir. Subir Proposta a massa. produtividade. Massa. Então, a gente enxerga esse nome, com essa visão. Muito bom. Parceria mesmo. Massa. E de tudo isso que a gente trouxe, tem alguma coisa que você acha que o pessoal de casa precisa saber? Porque para mim foi uma aula aqui, eu tô só aprendendo. E eu, assim, sou total leiga na área. É uma tecnologia. É uma tecnologia que, como você falou de casa, apesar que hoje nós temos muitas soluções legais para residência, e não é o nosso foco, mas ela pode ser empregada em casas, inclusive. Sim. Se você quiser medir, por exemplo, o consumo de energia na sua casa, se você quiser medir o consumo de água na sua casa, pode ser também. Então, a tecnologia ela pode ter diversas vertentes. Exatamente. A ideia tem muita coisa para vocês explorar. A ideia é essa. Onde existe sensor, existe uplink. Adorei essa frase! Gente, anota isso para poder colocar no kit de sábado. A gente quer trazer, conectar o pequeno à internet. Né? A gente quer fazer isso.
A gente quer que as pessoas consigam ter essas métricas, esses Inclusão, dados. né? Que Exatamente. massa. Muito bom, muito bacana o propósito. Obrigado. Fico muito feliz que vocês vieram aqui para contar um pouquinho, não só para mim, mas para a galera que está aí assistindo a gente. Desejo vocês muito sucesso, muita sorte aí. A gente está próximo ao Demo Day. Acredito que esse episódio vai aparecer um pouquinho depois. E fico muito feliz que vocês chegaram até aqui, conseguiram construir durante o nosso período aí de pré-aceleração. Muito bacana. Muito obrigada. A gente que agradece pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho a nossa história, de estar participando com vocês, de estar fazendo esse contato com o IEBT, que é uma empresa muito grande, né? E a gente quer contribuir realmente para o ecossistema de inovação da cidade. Do estado, né? A gente conversa para fora. Fazer networking. Que massa. É a nossa ideia. Então, a gente está muito juntos, grato então, de estar participando. O aprendizado foi muito grande, de todas as maneiras, né? E a gente está super feliz de ser pré-selecionada, a gente já está super feliz. Ai, que massa. Muito bacana. Muito bom. Mesmo. A experiência foi incrível. Fico muito feliz pelo retorno. Obrigada, gente. Até breve. Tchau, tchau para vocês. Tchau, gente. Obrigado.